Olá, me chamo Flávio Pereira e venho trazer para vocês o curso de Cálculos Básico Trabalhista. E iremos abordar os seguintes temas: salário x remuneração, adicional noturno de periculosidade de insalubridade, horas extras a 50% a 100% e o cálculo do repouso semanal remunerado, salário família, 13º, férias, abono pecuniário, INSS, imposto de renda e FGTS, vale transporte, vale refeição. Vamos ver também as faltas injustificadas, os descontos com relação ao atraso dos funcionários. E dentro desses temas todos nós vamos ver os temas e vamos fazer alguns exercícios. E no final também tem a sequência das simulações de contra-cheque dos funcionários, ao qual nós vamos fazer exercício em prol do quê? De cálculo dos contra-cheques, e vamos ver como é que vai ficar nos contra-cheques do funcionário. Bem, essa aí é a minha dica, espero que vocês gostem do vídeo e do curso e venham estudar mais sobre a parte de cálculos com a gente. Olá, vamos começar o nosso curso e vamos falar sobre o salário. Vamos ver o que diz a lei. O salário é o valor pago pelo empregador ao empregado pelos serviços prestados em decorrência de contrato. Contrato, pessoal, é a regra do jogo, vale o que está no contrato, ok? Então, se no contrato não tiver, por exemplo, prorrogação de horas extras, o empregado ele não é obrigado a fazer essas horas extras, ok? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que o contrato é a regra do jogo. A lei do pagamento em dinheiro compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, vestuários ou outras prestações in naturas que a empresa, por força do contrato ou de costume, fornecer habitualmente ao empregado. Artigo 458 da CLT. O pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando for efetuado por depósito em conta bancária. Então, ou seja, artigo 465. A maioria das empresas hoje em dia elas fazem esse pagamento via conta bancária. Então, mas pode ser também no local da empresa, conforme o próprio artigo 465 diz. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês, deverá ser efetuado o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Então, ou seja, se o funcionário ele trabalha do mês 6, o mês 6 de 2019, a empresa tem até o dia 5 do mês 7 para pagar o salário desse funcionário. Agora, se esse dia 5 cair num dia que não tem expediente bancário, a empresa tem que pagar num dia anterior. Essa foi a explicação com relação à parte de salário, é mais a parte conceitual. Ok, meus alunos? Essa aqui é a parte conceitual. Nós estamos falando de salário e agora nós vamos falar de remuneração. Vamos lá ver o que diz a parte de remuneração. Compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Artigo 457. As importâncias ainda que habituais paga a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abono, não integram a remuneração. Não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista. Por quê, meus alunos? Antes da lei da nova reforma 13467 de 2017, o que ultrapassasse o valor de 50% do salário do funcionário entrava como salário também. Então, por exemplo, o funcionário ele tinha um salário de R$2.000 por mês. A empresa pagou ele, deu lá para ele lá de ajuda R$1.000. 50% do valor do salário dele.
Se a empresa desse uma ajuda de custo acima de R$1.000, acima de 50%, o que acontece? Esse valor que ultrapassasse entraria como salário para o funcionário, e daí a empresa teria que recolher INSS, FGTS, imposto de renda caso ultrapassasse a faixa. Então, enfim, após a entrada da 13467, a ajuda de custo a qualquer valor, seja para viagem, seja para auxílio de alimentação, seja para ajuda de custo, ela não equipara, ela não entra mais para somar salário nenhum. Então, ou seja, o que antes era 50%, hoje em dia, por exemplo, se o funcionário ganhar R$2.000 e receber uma ajuda de custo de R$3.000 para viagem, seja o que for, não vai somatizar com relação ao salário do funcionário. Até porque a lei hoje entende que é uma ajuda de custo apenas. Então não incorpora ao salário para qualquer efeitos de pagamento. Então o que acontece? O que acontece com a remuneração? A remuneração nada mais é que o salário acordado em contrato mais os adicionais. Adicional noturno, de insalubridade, horas extras, adicional de periculosidade. Então é a soma de um todo que o próprio funcionário vai receber no mês. Então o salário é o que está no contrato e a remuneração é o valor que está no contrato mais os adicionais, como eu falei, noturno, de insalubridade, de periculosidade, horas extras. Então essa é a diferença. Como eu já expliquei, essa parte é mais conceitual. Nós ainda vamos entrar para a parte de fatos de cálculos. Bem, espero que tenham gostado dessa diferença entre salário e remuneração. Volto com o próximo tópico. Olá, vamos agora falar sobre mais um tema, adicional de insalubridade. Vamos ver o que diz a lei. Considera-se atividades ou operações de insalubridade aquelas que expõem os trabalhadores a agentes nocivos à saúde e acima dos limites de tolerância, intensidade do agente e do tempo de exposição aos efeitos. Norma regulamentadora 15 da portaria 3.214 de 78. São exemplos de atividades insalubres: ruídos contínuos ou intermitentes, frios, agentes químicos, radiações ionizantes. Então, essas atividades elas são consideradas insalubres. O que eu explico muito, porque nós vamos ver a parte de periculosidade. A diferença da insalubridade para a periculosidade é que aqui, é claro, o funcionário ele pode ter algum dano na sua saúde. Pode levar também ele à morte, mas não necessariamente direto, porque o funcionário ao longo do tempo ele pode desenvolver doenças com relação à parte de salubridade e vir a óbito. A periculosidade não, ela já gera óbito diretamente. Então, ou seja, um funcionário que está lá, trabalha com energia elétrica, por exemplo, ele pode muito bem ter uma descarga elétrica e vir a óbito. Um motoboy, por exemplo, ele está fazendo uma entrega e ele pode se acidentar na pista e vir a óbito direto. Então é uma diferença entre um e outro, ainda vou entrar na parte de periculosidade. O trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional respectivo a 40% grau máximo, 20% grau médio e 10% grau mínimo. Só que o cálculo, meus alunos, o cálculo é feito em cima do salário mínimo. Salário mínimo. Então tem que sempre ver por quê? Porque os cálculos são feitos em cima do salário mínimo e não do salário base, como é feito na parte da parte de adicional de periculosidade. Então, essa é a parte de adicional de insalubridade. Vamos ver como é que vai ficar um exercício agora. Dá uma pausa no vídeo, tente fazer esse exercício que eu volto logo para fazer a resolução deste. Vamos resolver agora o exercício. Funcionário ganha salário de R$ 1.200 por mês, com adicional de grau médio. Então, ou seja, ele ganha de grau médio. Grau médio é 20%. Quanto esse funcionário receberá de insalubridade? Então, nós já vimos o que? Independente do salário dele ser 1.200, a insalubridade é calculada em cima do salário mínimo. Então, como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos pegar simplesmente o salário mínimo, multiplicar por 20%, que nós vamos achar o valor de R$ 199,60. Então, assim, quanto é que ele vai receber no final do mês? R$ 1.399,60.
Porque somou o salário mais o adicional de insalubridade. Vamos agora para o exercício 2. Funcionário ganha salário de R$ 1.450 por mês, com adicional de grau máximo. Aqui o grau máximo dele é de qual? O grau máximo é 40%. Então vamos lá. Grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40%. Aqui é o grau máximo, então o que? É o salário mínimo multiplicado por 40%. Então, independente do salário dele, como eu já falei, ser 1.450, o cálculo vai ser o quê? Em cima do salário mínimo. Então, nós pegamos R$ 998, o salário atual de hoje, multiplica por 40%, que nós vamos chegar ao valor de R$ 399,20. E o total dele de salário, R$ 1.849,20. Então, essa aqui é a parte de adicional de salubridade. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação com relação a essa parte. Após essa aula nós vamos entrar na parte de periculosidade. Qualquer dúvida deixe um comentário aí que eu respondo logo em seguida. Olá, meus alunos, voltamos agora para outra aula, a aula de adicional de periculosidade. Nós já vimos a aula anteriormente de insalubridade. Agora nós vamos ver a parte de periculosidade. Vamos ver o que diz na lei. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador. O que é acentuado, gente? Acentuado, meus alunos, é como eu expliquei na aula de adicional de insalubridade, que pode levar o funcionário diretamente à morte. São atividades de periculosidade: inflamáveis, explosivos, energia elétrica. Eu já expliquei também com a parte de motoboy. Então, por exemplo, o funcionário trabalha numa empresa de explosivos. Pode ser que haja uma explosão e ele venha a ter óbito. Quem trabalha com energia elétrica, por exemplo, pode tomar um choque e vir a ter óbito. Então, assim, são atividades são atividades acentuadas que geram diretamente a morte do funcionário. Por isso que eu expliquei a diferença entre um e outro, até para deixar mais claro. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário base. Então, o de salubridade em cima do salário mínimo, o de periculosidade em cima do salário base, sem os acréscimos resultantes das gratificações, prêmios ou participações no lucro. Então, ou seja, a periculosidade, se o funcionário ele tem um salário de R$ 1.000, primeiramente você não calcula a hora extra, nada. Você pega o salário dele de R$ 1.000, multiplica aí por 30%, que vai chegar ao valor de R$ 1.300. Aí, por exemplo, o funcionário fez 10 horas extras. Vamos lá só para uma exemplificação. O funcionário ele tem salário de R$ 1.000. Ele trabalha em local insalubre, mais 300. R$ 300. Então o salário dele é de R$ 1.300. Então se ele fez 10 horas extras no mês, primeiramente tem que fazer o quê? Eu tenho que somar R$ 1.000 para 1.300, e para eu calcular essa hora, e para eu chegar à hora desse funcionário, eu pego esses 1.300 e divido pela quantidade de horas que ele trabalha no mês, para fazer esse cálculo. Então antes de chegar a calcular a hora extra, tem que somar esses dois. Somar R$ 1.000 mais R$ 300 com relação à parte de insalubridade. Vamos agora fazer um exercício da parte do adicional de periculosidade. Dê uma pausa no vídeo aí, eu já volto logo em seguida para resolver esse exercício junto com vocês. O funcionário ganha salário de R$ 1.200 por mês. Quanto receberá de periculosidade? Bem, que uma conta básica. 1.200 vezes 30% é igual ao valor que? R$ 360 que ele vai ganhar por mês. Então, adicional de periculosidade é em cima do salário base. Então, se ele ganha 1.200,
pego 1.200 e multiplico por 30%. E ele vai receber no final do mês R$ 1.560. Exercício 2. O funcionário ganha salário de R$ 1.550 por mês. Quanto receberá de periculosidade? Mesmo cálculo de cima. 1.550 multiplica por 30%, vai achar o valor do adicional de periculosidade. Soma o salário de 1.550 mais 465, chega ao valor de R$ 2.015. Então essa é a parte de cálculo com relação à parte de adicional de periculosidade. Vocês viram que não tem nenhuma dificuldade com relação a esse cálculo, essa parte. A única diferença, como eu já deixei claro, é que o adicional de insalubridade é em cima do salário mínimo. E tem o grau máximo, médio e mínimo, de 40, de 20 e de 10. E de periculosidade em cima do salário básico, que é de 30%. Então não tenho dúvida nenhuma. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe um comentário. E até o próximo tópico. Olá, meus alunos. Agora vamos falar sobre adicional noturno. Vamos ver o que diz a lei. O trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. Para esse efeito, sua remuneração terá acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Então, um funcionário que trabalha no horário noturno, o horário noturno, meus alunos, é entre 22 horas e 5 horas da manhã. E 21 horas 22 horas e 5 horas da manhã para os trabalhadores urbanos. E 21 horas da noite até as 5 horas da manhã para trabalhadores urbanos. Nós vamos explicar mais no próximo tópico. Então ele tem um acréscimo de 20% sobre o próprio salário. Nos horários mistos, assim entendidos, o que abrange períodos diurnos e noturno, aplicam também as horas extras de trabalho noturno. Nós vamos fazer um exercício que eu vou explicar sobre essa parte dos horários mistos. Então ele trabalha até as 10 horas da manhã, o funcionário trabalha normalmente, então ele ganha um salário normal, o salário que está acordado no contrato. E no salário noturno, essas outras horas que trabalham na parte noturna, vai ter um acréscimo de 20% nesses horários. Então, eu vou explicar mais à frente no exercício que nós vamos fazer. Considera-se noturno o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do outro. Foi o que eu falei. Isso para os trabalhadores urbanos. E entre 21 horas de um dia e 5 horas do outro, os trabalhadores rurais. Então tem a diferença do urbano para o rural. A hora normal tem duração de 60 minutos, E a hora noturna, por disposição legal, nas atividades urbanas, tá? Que nós vamos ver as rurais, é computada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Então, meus alunos, para os trabalhadores urbanos que trabalham na parte noturna, entre 22 e 5 horas da manhã, eles trabalham 7, mas é como se eles trabalhassem 8. Por quê? Há uma redução de horário de 52 minutos e 30. Então, eles trabalham, na verdade, 8 horas de 52 minutos e 30. Nós vamos ver no cálculo como é que funciona isso. Por quê? Se há uma redução, cada hora noturna é 52 minutos e 30, há uma redução aí de 7 minutos e 30. Se nós pegarmos esses 7 minutos e 30 e multiplicarmos por 7, nós vamos chegar a mais uma hora de 52 minutos e 30. Por isso que eu falo que o funcionário que trabalha entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele não trabalha 7, ele trabalha 8. Porque justamente ao horário noturno há essa redução de horário. É por isso que eu exemplifico muito e explico muito, porque muitos profissionais não sabem dessa redução. Mas tem essa redução com relação ao horário noturno. Por isso que eu falo, o funcionário ele trabalha 7, mas ele ganha como se ele trabalhasse 8 por causa dessa redução. É como é que eu expliquei, ó, o funcionário trabalha 7, mas ganha o equivalente a 8 horas. E aqui, ó, nas atividades rurais não há essa redução. Na atividade rural é contado como 60 minutos a hora. E não há essa redução para a parte de 52 minutos e 30 segundos como os trabalhadores urbanos.
Então o rural ele segue 60 minutos, só que a parte rural também é entre 21 horas e 5 horas do outro dia. Vamos fazer um exercício agora, vamos ver como é que vai ficar no exercício. Dá uma pausa no vídeo, tentem fazer esse exercício, que aqui também está, ó, a parte do horário misto, como eu expliquei. Ele trabalha à tarde, o funcionário trabalha 110 horas e na parte noturna ele trabalha mais 110 horas. Tente fazer esses dois exercícios, que já volto já para a resolução do mesmo. Vamos para a resolução do exercício. Suponhamos que o funcionário trabalha em horário diurno e noturno. Então, como eu já expliquei, é diurno e noturno. Perfazendo 220 horas por mês, sendo que 110 horas diurna e 110 horas noturna, com um salário de R$ 1.200 por mês. Quanto irá receber no final do mês? Bem, ele ganha um salário de R$ 1.200. O horário diurno, na verdade, assim, se ele trabalha 110, metade, no horário diurno ele vai receber R$ 600 normal, que aí não vai entrar para cálculos de adicional noturno. Mas os outros 600, as outras 110 horas noturnas, ele vai ter um acréscimo de 20% em cima do horário. Então como é que faz o cálculo? É só pegar os R$ 600 e multiplicar por 20. Que aí vai chegar o valor de R$ 120. Eu somo depois. Então ao invés de ele ganhar apenas R$ 1.200, ele vai ganhar R$ 1.320. Por quê? Porque as 110 horas da escala dele caiu na parte noturna. E ele tem direito a 20% em cima das horas. Aqui meus alunos, vou deixar claro que não é hora extra. Aqui ele está numa escala que ele trabalhou, que o trabalho dele, ele trabalha no diurno e noturno. Então 110 horas ele trabalha na parte diurna e 110 horas noturna. Então uma parte ele não tem direito adicional noturno porque não está em horário noturno, o outro sim ele tem direito porque ele está trabalhando na parte noturna. Exercício 2. Funcionário que trabalha em horário noturno, com um salário de R$ 1.350 por mês. Quanto receberá de adicional noturno? Esse exercício aqui, o funcionário ele só trabalha em horário noturno. Então ele trabalha das 22 horas às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã. Então ele só trabalha em horário noturno. Então como é que eu faço esse cálculo? Eu pego o salário dele, total, e multiplico por 20%. Não vai ser que nem isso aqui, porque aqui ele trabalha diurno e noturno. Aqui ele só trabalha noturno. Então eu pego o salário dele, multiplico por 20%, chega o valor de R$ 270. Então no final do mês de salário, ele vai ganhar 1.350 mais 250, que é igual a 1.620 de salário. Bem, essa foi a parte de adicional noturno. Qualquer dúvida deixa um comentário que eu respondo. E espero que tenham gostado da parte do adicional noturno.